Olá, bem-vindo ao nosso curso Cabalística Numerologia, tá? Já invertendo o nome desde agora, né? Esse olhar da cabala para dentro da numerologia, né? Então, essa aqui é a proposta aqui. E esse curso, ele está sendo feito já há algum tempo, né? Quando eu tive a ideia de fazer esse curso, eu comecei a dar palestras a respeito e dar aulas, né? Então a ideia do curso veio antes das aulas. Eu precisava saber até onde os alunos tinham estudado, né? Quais eram as principais dúvidas das pessoas, né? Porque esse é um assunto que a gente acaba estudando muito sozinho, né? A gente dialoga pouco a respeito. Então, ao longo das aulas que eu tive, ao longo das interações que eu tive no Instagram também, eu consegui ter uma ideia de como passar essa cabala, passar essa iniciação simbólica um pouquinho mais simples, né? E como que eu consigo isso? Limitando a abrangência dos nossos estudos. O que eu quero dizer com isso, né? Então, por exemplo, o Básico 2. O Básico 2 ele é inteiro dedicado à mística hebraica. Tá? Então, como a gente está falando de Cabala, a gente não pode deixar a mística hebraica de lado. E o Básico 2, ele é a respeito dessas palavras que a gente encontra por aí, né? Sefiras, Malkut, eu falo a respeito dos mundos, né? Dos pilares, né? Então, a limitação está até onde eu quero que você estude do misticismo hebraico, tá? E o básico vai ser isso, limitar os estudos. Por quê? Porque é tudo muito grande, os universos são gigantescos, né? Então, quando eu falo do misticismo hebraico, eu falo de toda a genealogia angélica, por exemplo, né? Esses nomes de Metatron, esses nomes de 72 nomes de Deus, por exemplo. Tudo isso é misticismo hebraico e tudo isso é cabala de alguma maneira, mas isso acaba não interessando para a gente. Então, onde está a limitação que eu comentei? Está aí, né? Estudar, eu sugiro lá estudar com o rabino só as letras hebraicas, tá? Estudar as traduções das sefiras. Então, a ideia toda desse curso está em limitar a abrangência do estudo. Tá? Na teosofia, na eubiose, eu vou limitar a abrangência desse estudo aos chakras. Né? Então, como a gente vê chakras de tudo quanto é cor, de tudo quanto é jeito, a gente precisa escolher uma referência só. Vai ser a referência da teosofia, vai ser a referência da eubiose. Tá? A cosmogênese, a antropogênese, o que é isso? Né? A formação do homem, a formação do universo. Né? E a gente vai utilizar qual? A da eubiose, a da teosofia. Né? Então, quando você abre a Bíblia ali, o Gênesis, a primeira coisa que você vê é o início do universo. Né? O próprio estudo numerológico, né? Você o 0, o 1, o 2, o 3, pensando nos arquétipos maiores, você está descrevendo o início do universo. Tá? Então, essa é a importância da matéria. E lá, nessa aula, eu vou passar as referências do YouTube, vou passar referências de textos, de vídeos, desculpa, onde eles explicam, né, tudo isso. Então, a ideia desse curso vai ser limitar o seu estudo e sugerir fontes gratuitas para você encontrar esse material todo. Tá? Você não precisa se iniciar na eubiose, você não precisa se iniciar na teosofia. Está tudo aberto, está tudo na internet e eu organizei tudo certinho aqui pra gente. Tá bom? Vamos dar uma olhada então a respeito desse curso, uma olhada geral, né? Então, quando eu tive a ideia de fazer o curso e eu abri as minhas aulas e eu comecei a dialogar com as pessoas, eu reparei que vinham três tipos de pessoas diferentes falar comigo. Né? E aí, cada uma com um objetivo. Eu resolvi transformar esses objetivos no básico, no intermediário e no avançado. Né? O básico 1 é para aquele numerólogo que ele está a fim de entender as relações entre o número e os planetas, as relações entre os números e os arcanos, é isso que a gente vai falar no básico 1.
como colocar essas letras, esses arcanos, esses números, esses arquétipos dentro do diagrama da árvore da vida e buscar o arquétipo inicial. É isso que a gente vai fazer, tá? No básico 1 vai ser toda ligada à cabala simbólica, né? Essa cabala que eu proponho, essa cabala que eu julgo ser a mais rápida, né? Porque ela não tem texto, porque ela exige um diálogo com o símbolo, né? Então, limitando o estudo dentro da teosofia, limitando o estudo dentro do misticismo hebraico, né? Então, indicando também na internet onde você tem acesso confiável a essas fontes, e as tabelas que eu dou na aula da teosofia servem para você ver se o que você está estudando tem a ver com a nossa proposta, tá? Tem a ver com o curso, tá? Então eu vou falar aqui a respeito do curso, tá? É um curso com começo, meio e fim. E cada aula tem um tema com começo, meio e fim e indicações de estudos, principalmente nesse básico 1, tá? Então, tudo que eu estou falando aqui, como tem pouco tempo, tudo que eu estou falando foi pensado e vai ser utilizado na nossa iniciação, tá? Então preste atenção no que eu vou falar, a maneira que eu vou falar, olhe a tabela, né? Olhe as relações, assista os vídeos de referência que eu vou mandar, tá? Que é para a gente trabalhar nesse curso, é um curso, começo, meio e fim, tá? Então se você veio com essa ideia do básico, nós vamos trabalhar aqui no básico. O básico 1, que é independente do básico 2, apesar do básico 2 necessitar do básico 1, né? Então, o básico 1 eu vou trazer as bases da teosofia que a gente vai utilizar e vou limitar o estudo à cosmogênese, o início do universo, à antropogênese, o início do homem e ao estudo dos chakras, tá? Para no futuro, no intermediário, no avançado, todos esses números, tudo isso vira número. A iniciação é numérica, tá? Então, o antropogênese, por exemplo, todo mundo conhece, né? O lemuriano, o Atlântida, isso veio da teosofia. E cada um deles são um número dentro da escalada do homem, tá? E isso são referências. Na cosmogênese, você tem os planetas, né? O quinto sistema, quarto sistema, terceiro sistema, o primeiro sistema, Saturno, né? Então, eu vou passar isso na aula e vou sugerir vídeos para você estudar isso. E são números, tá? Por isso que eles vão entrar na nossa matéria, né? Comentando aqui um pouco mais a respeito do intermediário. Então eu comentei que a cada objetivo, né, dos 3 tipos de alunos, eu fiz aqui um degrau, né? Então no intermediário, a gente já sabendo o que aprendeu no básico 1, com a iniciação simbólica, o diagrama da árvore da vida utilizado de forma simbólica na última aula, com a teosofia e o biose, o misticismo hebraico do básico 2, né, até onde, né, novamente, limitando esses estudos a traduções, né, eu vou comentar ali, tem todo um básico para a gente falar a respeito disso. No intermediário, nós vamos fazer a mudança de linguagem que eu sugiro nessa aula 5 aqui. A trocar os aspectos mais humanos, os aspectos de personalidades humanas, os aspectos de relações humanas, tempos humanos, né? Que trata o tarô menor, que trata a numerologia, a astrologia que a gente escuta, né? Que a gente conhece. Por quê? Porque nós somos humanos, a gente, quando tem dúvidas, são questões humanas, e quem resolve isso são os mistérios menores, é o tarô menor, né? São os números nesse olhar dos mistérios menores, tá? O intermediário, ele é a chave, a aula mais importante, né? Ele é o passo mais importante, que é quando o numerólogo para de pensar nos aspectos de personalidade, nos aspectos menores e vira essa chave. Encontrei um pouco de dificuldade nos alunos de entender essa mudança, tá? E para mim foi um problema, porque eu nunca me liguei muito nos aspectos menores, né? Eu não tive muita relação com oráculos, eu sempre estudei
dessa maneira mais cósmica que eu vou sugerir. Tá? Então, para mim, esse passo que foi muito fácil, para a maioria das pessoas é muito difícil, e eu sei por quê. Porque a gente acaba viciado no tarô menor, a gente acaba viciado nos aspectos da personalidade, porque é isso que a gente estuda. Então, quando eu pego alguém que já trabalha com isso, né, demora mais um pouco para entender, né, para entender que o aspecto do número é muito mais do que uma personalidade humana, né? Ela é um conjunto, a gente vai ver aqui, de planetas, de signos, de cores, de vibrações, né? Então, esse que é o nosso intermediário, e tem a ver com essa pessoa que chegava com essa dúvida de não entender o que eu estou falando. Falou, nossa, mas as suas referências vieram de onde? É porque eu falo de aspectos maiores. Então eu convido a olhar o meu conteúdo gratuito, a escutar a maneira que eu falo, porque são sempre aspectos maiores, tá? E o avançado. Então, o avançado ele chama chave consciencional. E essa é a missão do numerólogo final, né? É você utilizar esses números como para abrir consciência, né? Para você ter acesso a um conhecimento abstrato, né? E através de quem? Através da meditação nos símbolos. Qual símbolo? O da árvore da vida, tá? Apoiada em quem? Apoiada no tarô. Tá, então o intermediário vai ter essa mudança, e eu já vou sugerindo aqui nesse básico 1 e no básico 2 como utilizar o tarô e essas ideias gráficas, né? Essas ideias de utilizar o símbolo olhando ele, né? Então eu vou sugerir caminhos dentro da Cabala. Tá? Então, para aquele meu aluno que me vinha com as dúvidas mais cósmicas, né? Então eu fiz esse avançado. E o que é o avançado? Nada mais do que a numerologia cabalística prática mesmo, buscando juntar arquétipos em um só, e ao se perguntar a respeito deles, né? Ao se questionar a respeito das relações que eles têm entre si, você chegar nesse diálogo, nessa consciência que o avançado propõe, tá? Então, recapitulando aqui, curso não é palestra, não é aula solta, é um curso com começo, meio e fim, é uma iniciação mental, então é tudo muito bem organizado, as aulas começam e terminam com o mesmo tema, tá? Muito material, né? Muita sugestão de estudo, tá? Zero de texto, tá? Então a iniciação simbólica, a Cabala é uma iniciação de boca a ouvido, tá? Então por isso sem textos, né? Então se tiver que ler textos, eu vou recomendar na aula da eubiose, né? Da teosofia, esses autores, né? Mas para você pegar as referências que eu estou dizendo, de chakras, cosmogênese, antropogênese, fora isso, textos sagrados. Eles que têm a chave, Apocalipse, textos sagrados. É a única coisa, texto que a gente pode utilizar na nossa iniciação. Então é isso. Espero te ver aí no básico 2 para a gente já começar a mergulhar aí nesse diagrama nos mistérios da Cabala. Um abraço!